correta avaliação e tratamento de pacientes com dor são fundamentais para que haja melhora efetiva no longo prazo. O entendimento do corpo, da mente e da inserção de cada paciente na sociedade é de fundamental importância para que os profissionais da saúde saibam a melhor maneira de lidar com cada indivíduo de maneira integrada. Este é o tema deste videocast. Confira. Nossa convidada de hoje é a doutora Dirce Pericinotti, psicóloga com larga experiência com pacientes em dor crônica. Doutora Dirce, obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada, eu que agradeço. Doutora, para começar, nos explique como funcionam os mecanismos de dor crônica e por que ela deve ser entendida de maneira integrada. A dor é um problema que envolve as sensações do ser humano. E essas sensações, elas sempre são sensações corporais que precisam ser interpretadas. Essa interpretação, ela está relacionada tanto com a aprendizagem, ou seja, com o ambiente social e a cultura que a pessoa viveu, e com os mecanismos psicológicos que ela desenvolveu a partir dessa experiência de vida. Então, a dor sempre ela é conceituada como uma integração biopsicossocial. E é possível determinar até quando a dor crônica interfere nos comportamentos do indivíduo e vice-versa? Ah, sim. Isso são diagnósticos, né? No geral, relacionados à vida comportamental do doente que sofre de dor crônica, né? Essa é a visão que o profissional psicólogo tem do problema relacionado à dor crônica. Muitas vezes o paciente sofre de dor e essa dor interfere, por exemplo, nos seus passeios, no seu relacionamento com as pessoas com quem ele convive, e os familiares também acabam sofrendo consequências desse relacionamento. Como avaliar a origem e a consequência dessas dores? A avaliação do paciente que tem dor crônica, especialmente, ela deve ser sempre do ponto de vista médico, psicológico e de reabilitação física, né? Então, do ponto de vista médico, você vai ter um diagnóstico mais relacionado ao funcionamento fisiológico e fisiopatológico. Do ponto de vista psicológico, você vai ter como é que esse comportamento de dor está interferindo no desenvolvimento pessoal e nessas relações psicossociais e afetivas. E do ponto de vista da reabilitação física, que estratégias esse paciente pode usar ou deve usar para ele voltar à sua atividade normal, respeitando suas limitações físicas. Então, quando nós temos os agentes externos, por exemplo, a família que é muito ligada a essas pessoas também devem fazer parte de um tratamento terapêutico, por exemplo? Eu não diria um tratamento terapêutico, mas devem receber orientações terapêuticas. Porque o convívio com o paciente com dor crônica é complicado, porque muitas vezes, com a intenção de ajudar, os familiares podem ou estar incentivando alguns comportamentos que não são adequados, ou desconsiderando algumas situações que para o paciente é super importante, né? Então, é conveniente que os familiares recebam orientação, procurem orientação de como agir, né? Porque isso só vem a colaborar com o tratamento. E como que funciona o tratamento psicológico dessas pessoas? O tratamento psicológico do doente com dor crônica, ele deve visar essa reintegração psicossocial, essa retomada da situação de vida, e também deve ficar focalizado num suporte desse indivíduo nessa reintegração. Então, num primeiro momento, o que a gente preconiza é que o tratamento deva ser focalizado, né? E não tratamentos a longo prazo, que os resultados também serão a longo prazo. Esses tratamentos de longo prazo devem ser deixados para uma outra etapa. Então, em média, obviamente que na área da psicoterapia a gente não pode falar objetivamente no tempo, mas em média a gente pode dizer umas 50 sessões, mais ou menos. E quando o psicólogo sabe que o paciente ele já está muito melhor do que ele estava? A gente usa dois referenciais, aliás foi o Freud que deixou pra gente essa noção, né?
de quando a gente pode dizer, entre aspas, em alta, de psicoterapia, quando o indivíduo está reintegrado na sua capacidade de amar e de trabalhar. Então, quando o paciente já consegue manter relações afetivas saudáveis para ele, para a família ou para o ente querido, quando ele já se encontra numa situação de produtividade razoável, a gente pode dizer que ele já está reintegrado. Doutora Dirce, muito obrigada por aceitar o nosso convite, pelas informações esclarecedoras. Obrigada, eu que agradeço.